Primeira leitura. Livro do Gênesis. Deus disse: fervilhem as águas de seres animados de vida e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse: produza a terra seres vivos, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis do solo, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. À imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão sementes sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito, e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Esta é a história do céu e da terra, quando foram criados. Palavra do Senhor. O homem macho e fêmea, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Mas o homem imagem de Deus não é qualquer um. À luz da cultura do tempo em que foi escrito o nosso texto, é homem à imagem de Deus, aquele que está acima de todos os outros, isto é, o Rei. A página de Gênesis 1 foi escrita na Babilônia, onde encontramos um texto bastante eloquente. A sombra de Deus é o homem, e os homens são sombra do homem. O homem é o rei, igual à imagem da divindade. O autor sagrado, é certo,
estendeu a todos os homens e mulheres a prerrogativa serem imagem de Deus. Com efeito, a ordem de dominar sobre a terra e sobre os outros seres vivos é dada indistintamente a todos os homens. Mas insistimos na pergunta: qual é o homem que realiza plenamente esta missão real no interior da criação? Os padres orientais tentaram responder a esta questão introduzindo uma distinção entre imagem e semelhança. Todos os homens levam em si a imagem divina. Mas, para reinar verdadeiramente, é preciso conseguir também uma certa semelhança com o verdadeiro Rei do mundo, que é o Filho, perfeita imagem de Deus invisível. Assumir as suas opções, entrar nos seus pensamentos. Esta perspectiva patrística, com fundamento bíblico, corresponde à afirmação paulina. E assim como trouxemos a imagem do homem da terra, assim levaremos também a imagem do homem celeste.